Quantas histórias de terror você já leu na internet? Se não leu diretamente uma, certamente já ouviu várias lendas urbanas que foram retiradas dela. Slenderman, só para citar uma. Fica aqui comigo e eu te conto algumas das mais conhecidas histórias de terror da internet para você buscar. Vamos lá. E aí, terrófilo, Mauro Platino aqui. Você já ouviu falar em creepypastas? Garanto que você já conheceu várias durante a sua vida, mesmo que não conheça o termo. Afinal, creepypasta é toda história de terror ou lenda urbana que é divulgada através da internet. Desde que fóruns como o Reddit foram fundados no início dos anos 2000, diversas pessoas têm criado e compartilhado histórias de terror e lendas urbanas. O termo creepypasta é uma evolução da palavra copypasta, que se refere a qualquer texto viral que seja copiado e colado em vários fóruns e plataformas da internet. Assim, um creepypastas, uma pasta assustadora, é específica para conteúdos aterrorizantes e geralmente consiste numa história horripilante que alguém compartilhou online. As creepypastas geralmente são contadas na primeira pessoa e escritas para soar como um incidente autêntico experimentado pelo escritor. Esse narrador muitas vezes assume a vida de um personagem de alguma história que é contada e passada entre as pessoas, mas que a fonte original já não é mais clara. Mais ou menos como aquelas histórias que acontecem com um amigo de um primo de alguém, sabe? Nesse caso, os contos assustadores passam de fórum para fórum e são postados repetidamente, muitas vezes com detalhes em evolução. Outros podem adicionar mais coisas à lenda, escrevendo seus próprios relatos em primeira mão, com o mesmo monstro ou até com o mesmo fantasma ou ser. Algumas dessas histórias se tornaram tão difundidas que ganharam um papel na cultura mainstream e foram até transformados em filmes de terror. A história de Slenderman talvez seja o exemplo mais conhecido, já que mais tarde foi referenciado em um crime. Com essa base sobre creepypastas vistos, vou te falar sobre algumas das histórias mais compartilhadas na internet sem ser Slenderman, pois essa todo mundo já conhece. Mas antes, se inscreve aqui no canal para receber conteúdo sobre terror e suspense todas as semanas. O teu apoio é muito importante para eu te trazer cada vez mais vídeos aqui no YouTube. O primeiro creepypastas é No End House, Casa Sem Fim. Esse seria o nome de uma suposta experiência de casa assombrada que recebe apropriadamente esse nome porque ninguém nunca passou por todos os seus 9 quartos. No End House chegou à internet através da história de um estudante universitário chamado David. Ele tinha ouvido que qualquer um que passasse por toda a casa ganharia $500 e achou que parecia dinheiro fácil. Ele ficou agradavelmente surpreso ao chegar ao local e ver que parecia um hotel comum com decorações de Halloween extremamente básicas. Os 2 primeiros quartos eram risíveis, com pouco mais a oferecer do que máquinas de neblina e aranhas falsas. No entanto, quando David se aproximou da porta do quarto 3, uma sensação de pavor o atingiu. Ele abriu a porta e entrou numa sala que simplesmente continha uma única cadeira e um abajur velho. O que mais o assustou foi que havia mais sombras na sala do que deveriam haver. Ele tentou voltar pela porta, mas descobriu que alguém a tinha trancado lá dentro. Quando olhou novamente, todas as sombras da sala tinham desaparecido, incluindo a dele própria. Na próxima sala, ele encontrou uma escuridão diferente de tudo que tinha experimentado antes, bem como o silêncio total. O ambiente não estava só quieto, parecia que ele tinha perdido a capacidade de ouvir. Ele não conseguia ouvir nem mesmo a própria respiração ou os seus movimentos. Nesse ponto, David ainda tinha mais 5 quartos para percorrer. Enquanto ele avançava pela casa, se deparou com uma sala onde as portas desapareciam. Lá dentro estava uma entidade aterrorizante que parecia uma criança pequena, mas se transformava em um monstro e depois voltava a ser criança. Em certo momento, ele foge da terrível casa e chega na sua própria casa. No entanto, ele encontra os seus pais deitados no chão e percebe que ainda está preso na realidade sobrenatural da casa assombrada. Ele precisa matar uma criatura que é a imagem espelhada de si mesmo, com a finalidade de completar o desafio e escapar. Mas se ele vai sair dessa casa,
Eu vou deixar você descobrir quando ler a história completa e em algum fórum. A próxima história é Smile Dog, o cachorro sorridente. Essa é uma das mais antigas e assustadoras creepypastas a circular pelos cantos obscuros da internet e emprega o tema popular da foto amaldiçoada. A história conta com um arquivo de imagem intitulado Smile.jpg, que contém a foto de um husky siberiano de aparência enlouquecida e com um largo sorriso nada natural. Aqueles que abrem esse arquivo e olham para a foto começarão a ver a imagem em todo canto à medida que a entidade se aproxima, aterrorizando a vítima. Naturalmente, essa pessoa é encontrada morta, cortada em pedaços, como se tivesse sido atacada por um cão cruel. Por motivos de segurança, a foto não está aqui no vídeo. Imagina se acontece algo com o editor de vídeo ou com você mesmo. Melhor cada um ler por sua própria conta e risco. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E por falar em por si mesmo, vamos continuar para a nossa próxima história de Jeff the Killer, Jeff o assassino. Jeff the Killer é descrito como um assassino em série. Apesar de humano, ele é muito mais assustador do que a maioria dos horrores sobrenaturais que falamos ou falaremos nessa lista. Jeff tem o rosto liso, que é dramaticamente branco, pequenos olhos sem pálpebras e um sorriso enorme. Talvez seja o dono daquele husky siberiano até. De acordo com a sua história de origem, ele sofreu uma queimadura química no rosto e com isso enlouqueceu e assassinou os próprios pais. Após o assassinato, ele desapareceu e, de acordo com a internet, continuou matando. Sua marca registrada é se esconder no armário de uma criança ou adolescente e sussurrar "vá dormir" através da porta antes de massacrar toda a sua família. Já que estamos na categoria sorrisos bizarros, vamos falar sobre The Smiling Man, o homem sorridente. Essa é uma história contada a partir da perspectiva de um jovem que se descreve como sendo um pouco notívago, ou seja, que dorme durante o dia e faz as suas atividades à noite. Ele morava numa cidade e costumava sair para passear tarde da noite enquanto seus colegas de quarto dormiam. Ele estava passeando por uma rua deserta numa noite quando viu a silhueta de um homem dançando na calçada. Ele parecia estar fazendo algum tipo de valsa esquisita e exagerada, com cada passo de dança terminando dramaticamente em um passo à frente. O jovem se aproximou e sentiu um arrepio quando o homem ficou debaixo da luz da rua. Os olhos do homem estavam bem abertos e o seu rosto estava constantemente apontado para o céu, nunca olhando para baixo. Ele tinha um sorriso dolorosamente largo esticado em seu rosto, causando um efeito enervante a quem o visse. O homem sorridente continuou a dançar indo para frente e mesmo com o jovem tentando evitá-lo atravessando a rua, ele continuou casualmente seguindo, às vezes desaparecendo de vista, mas sempre reaparecendo um pouco mais perto. Em certo momento, o personagem assustador desiste da sua dança e começa a correr a toda velocidade em direção ao protagonista, com o rosto ainda apontando para o céu. O seu alvo decidiu correr também e chegou a uma rua mais movimentada. E aqui eu paro a história, pois você vai ter que ler ela para descobrir o que tem no final entre o jovem e o homem sorridente. E vamos continuar nas expressões, na verdade, na falta delas. Nosso quinto creepypastas é The Expressionless, a mulher sem expressão. Nesse conto, uma mulher de vestido branco coberta de sangue aparece em um hospital durante a noite. O sangue que a cobre não é dela, mas de um filhote de gato preso entre seus dentes. Mas a coisa mais aterrorizante sobre ela é que ela parece um manequim. Ela tem um rosto completamente plastificado, sem sobrancelhas e as outras características parecem ser feitas com maquiagem borrada. No entanto, se move com fluidez humana. Ela cai no chão e é levada para uma sala privada, mas os médicos e enfermeiros mal conseguem olhá-la porque sua aparência não natural os deixa muito desconfortáveis. Ela mantinha um comportamento perfeitamente calmo e o seu rosto permanecia sem expressão o tempo todo, mas quando eles tentaram sedá-la, ela revidou com toda a sua força. Eles não conseguiram contê-la e quando um segurança chegou, ela arrancou a sua garganta com os dentes. O médico, aterrorizado, perguntou o que ela era, enquanto olhava para a cena aterrorizante que a criatura havia feito. Ela se aproximou e sussurrou em seu ouvido: "Eu não vou contar o final dessa história também. Antes que você se irrite comigo por não terminar essas histórias, toda história é feita para ser lida do início ao fim, para te envolver e você sentir todo o seu efeito. De nada adiantaria eu apresentar a história e contar o seu final.
você provavelmente acharia uma história normal e sem graça. Então, sugiro você ir atrás delas. Inclusive, pode aproveitar e conhecer algumas das minhas histórias publicadas na Amazon. Eu mesmo já escrevi um conto para um livro de creepypastas. O link para o meu perfil na Amazon está aqui na descrição do vídeo. Mas vamos para a próxima história, saindo um pouco das expressões faciais. Agora o nosso conto é The Left Right Game, o jogo da esquerda e direita. Você já ouviu falar desse jogo? Ele tem um conceito simples, mas interessante, com a ideia perfeita para se tornar um challenge viral. O jogo simplesmente exige que você entre no seu carro e pegue a primeira curva à esquerda disponível, depois a primeira curva à direita, depois a próxima curva à esquerda e assim por diante. Diz a lenda que você acabará em algum lugar que nunca esteve antes, em um lugar que não é nada normal. The Left Right Game foi popularizado através da história de uma jornalista chamada Alice, que decidiu fazer um passeio junto com alguns aventureiros que também queriam experimentar o desafio. A história é contada através das suas anotações recuperadas após o desaparecimento do grupo. De acordo com as notas de Alice, as curvas eventualmente a levaram cada vez mais longe e um sentimento de inquietação crescia em todos do grupo. As coisas começaram a parecer estranhas nos arredores e Alice descobriu que a estrada começava a tentar esconder as curvas para que ela perdesse a entrada. Nesse momento, não tinha mais como voltar. E as consequências? Bom, as consequências é que temos apenas as suas anotações. Algo nada bom pode ter acontecido com a Alice, né? E assim, podemos finalizar com a nossa última história, Psicose. Esse é um conto particularmente assustador porque a fonte do horror é ambígua. Será que é mesmo uma história sobrenatural ou um homem simplesmente que perdeu contato com a realidade e está vivendo em uma fantasia paranoica? Cabe a você, leitor, decidir. A história gira em torno de um jovem chamado John, que se isola no seu apartamento por um longo tempo. John trabalhava sem parar e perdeu o contato com seus amigos, que ficaram preocupados com ele. Quando começaram a contatá-lo e encorajá-lo a sair, ele passou a se sentir desconfortável. Desconfiado das intenções dos amigos, John começou a se questionar se são realmente os seus amigos que estão mandando as mensagens. Ele acha estranho tantas mensagens e começa a se perguntar se existe outra força tentando enganá-lo para que saia da segurança do seu apartamento. John se torna cada vez mais paranoico e cada vez mais convencido de que algo está errado fora da sua casa. Há um perigo à espreita e alguma entidade está o contatando através do seu telefone e de suas redes sociais, tentando atraí-lo para fora. Ele se tranca e esmaga todos os seus dispositivos eletrônicos para que ninguém mais possa entrar em contato com ele. Com isso, somos levados até uma cena com John na sala acolchoada de um hospital psiquiátrico, descrevendo as entidades que se disfarçam de médicos e enfermeiros. Será que é paranoia ou as entidades buscaram John? Cada um que lê a história tem a sua própria conclusão. E aí, você conhecia essas histórias aqui? Lembrou de outro creepypastas? Me conta aqui nos comentários a tua experiência. E se quiser que eu traga creepypastas completos para o canal, é só falar aqui também. E se, além de creepypastas, você quiser ler outras histórias de terror e suspense, conheça as minhas publicadas na Amazon. Todas estão disponíveis de graça para assinantes do Kindle Unlimited. E se quiser ver mais perigos da internet, que tal esse caso aqui sobre o golpe do Tinder? Um bom true crime pra ti e muitos creepypastas. Te vejo no próximo vídeo com mais terror e suspense. Até mais!